Uma menina de 15 anos matou a amiga com mais de 30 facadas aqui em Rio Verde. O crime foi em janeiro. Nessa edição, a gente conversa com o delegado responsável por essa investigação. A polícia resgatou um caminhoneiro que foi feito refém e abandonado em um canavial em Morrinhos. Ele estava com as mãos amarradas, presas ao volante do caminhão. Quanto tempo faz que você está aqui? Ele me colocou no fundo do carro. Nem foi eu que trouxe esse caminhão para cá, não. Ainda não pagou o IPTU em Rio Verde? A gente mostra que o prazo para pagamento com desconto foi ampliado. Até o dia 27 de março, o contribuinte consegue pagar o IPTU à vista com 20% de desconto. O estádio Mozar Veloso do Carmo pode ser devolvido ao governo do estado. Enquanto esse impasse não avança, o local, palco de muitos jogos e eventos, sofre com a falta de manutenção. A Secretaria Municipal de Esportes solicitou à Secretaria de Obras do município que fizesse uma espécie de orçamento para saber quanto ficariam as melhorias gastas aqui no estádio. Mas, de acordo com a Prefeitura, o valor estimado em mais ou menos R$1 milhão seria inviável para a administração municipal. Ao vivo, a gente conversa com o secretário de Saúde de Rio Verde depois do anúncio de pandemia da Organização Mundial de Saúde com o novo coronavírus. O que muda em Rio Verde? Quais as medidas passam a ser adotadas a partir de agora? Você pode tirar as dúvidas pelo 98445-1000. Fique ligadinho porque o Jornal Anhanguera está só começando. Olá, boa tarde. Quinta-feira, estamos quase lá, né, gente? A semana está acabando. Mas a gente começa essa edição com um assunto muito sério. Um jovem de 25 anos foi preso em Acreúna, na região sudoeste, suspeito de ter abusado de 2 filhas. Esses casos foram relatados pelas mães das crianças no fim do ano passado. No entanto, o suspeito ficou foragido e foi localizado ontem pela Polícia Civil. Ele já foi levado para o presídio de Acreúna. E o delegado Daniel Moura vai falar mais sobre esse assunto agora, que impressionou toda a população da cidade. Esse fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil no final do ano de 2019, quando a mãe de uma das crianças nos procurou, relatando que a filha teria reclamado que durante uma visita de final de semana, o pai teria tocado em suas partes íntimas. Após alguns dias, a mãe de outra criança, filha também do suspeito, nos procurou, dizendo que a filha teria relatado fatos semelhantes. Diante da situação, a gente representou junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do suspeito. Haja vista que, em liberdade, ele poderia continuar mantendo contato com as crianças. A prisão foi deferida, no entanto, antes do seu cumprimento, o suspeito foragiu. E desde então, ou seja, desde o mês de novembro de 2019, a Polícia Civil vem empreendendo diligências no sentido de encontrá-lo, tendo tido sucesso na data de ontem. A gente segue acompanhando essa situação aí lá de Acreúna. E a polícia resgatou um caminhoneiro que foi feito refém e abandonado em um canavial em Morrinhos, no sul do estado. Ele havia carregado a carreta com soja em Montevidéu, aqui bem pertinho de Rio Verde, e seguiria para o porto em Guarujá, lá em São Paulo. Mas aí, próximo à cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, o motorista foi abordado por suspeitos armados em um carro de passeio. O homem teve os olhos vendados e ele foi colocado também no porta-malas. Horas depois, ele foi retirado do porta-malas e amarrado ao caminhão dele. Foi abandonado no canavial em Morrinhos. Foram os funcionários de uma usina de Morrinhos que viram o caminhão no meio do canavial, às margens da GO 419, e ouviram também gritos de socorro do motorista e chamaram a polícia. Pois bem, a gente vai ver agora o vídeo no momento do resgate desse motorista. Que carro que tava? Que carro que tava os caras que pegou, irmão? Que carro que eu achei um Gol, cara, um Gol preto. Pra que lado que eles foram? Me pegaram lá em Minas. Onde é que eu tô aqui? Aqui dentro, eu vou pegar na... Nós já vamos te soltar aqui agora. Aqui, ó. Fica tranquilo. Olha na beira da garrafa aqui, velho. Não, aguenta aí. Tô soltando, tô tirando.
Quanto tempo faz que você tá aqui? Nem sei, eles me colocou no fundo do carro, foi eu que trouxe esse caminhão pra cá, não. Nós vimos você na outra fazenda ali, ó. Cuidado com a mão dele. Aí. E ele vinha de manhã. Movimento o braço, olha o braço pra cima, movimento o braço. Ele entrou. Nossa, gente, coitado desse motorista, né? Bem, a carga de soja foi levada pelos suspeitos, mas o motorista passa bem. A polícia ainda não tem pista do paradeiro de quem cometeu esse crime aí. E foi enterrado no cemitério de Trindade o corpo da bebê de 6 meses que morreu depois de ser espancada pelos pais. Os avós maternos chegaram do Maranhão ontem e receberam a notícia da morte da neta dentro do ônibus de viagem. Os avós só conheciam a neta pela foto. Os avós maternos chegaram ao IML depois de viajar 21 horas de ônibus da cidade de Codó, no interior do Maranhão, até Goiânia. Eles vieram com a esperança de encontrar a neta viva, mas não deu tempo. Estava no ônibus quando falaram que ela tinha falecido. Eu já percebi muita coisa difícil na minha vida. Quando meu pai faleceu, quando eu descobri que estava com câncer. Mas agora foi pior. Porque a gente estava falando de uma criancinha que só tinha 6 meses. A dona Dejane contou que o pai da bebê, genro dela, veio do Maranhão para Goiás foragido da polícia. É que lá ele teria sido condenado na Lei Maria da Penha por agredir a esposa. Mesmo beneficiada por uma medida protetiva, a filha da dona Dejane resolveu também vir para Goiás atrás do marido. Em Trindade eles tiveram a bebê. Foi quando, segundo a polícia, começaram as agressões. As agressões físicas eram realmente praticadas pelo casal, não apenas pelo pai, e também pela mãe, até porque a mãe confessou a questão da vela, né? Todas as queimaduras que a criança apresentava pelo corpo foram efetuadas pela própria mãe. Os maus tratos eles decorreram desde do nascimento dessa criança até o crime de homicídio qualificado. Os pais foram presos na última sexta-feira, quando a investigação começou. A polícia soube do caso depois que a mãe procurou atendimento nessa unidade de saúde de Trindade. Os profissionais viram que a situação era tão grave que imediatamente mandaram a bebê para o Hospital Materno-Infantil em Goiânia. E uma médica denunciou o caso ao Conselho Tutelar. A bebê estava internada desde a última quinta-feira em estado gravíssimo. Exames mostraram que ela tinha mais de 12 fraturas pelo corpo. Ela não resistiu e morreu nessa terça-feira. Em audiência de custódia, os pais da bebê tiveram prisão preventiva decretada. Para mim, mãe, dá a vida pelo seu filho. Para mim, foi assim que eu criei ela. A gente não... Ela nunca viu meu esposo discutindo. Ele nunca me triscou a mão, então a gente não criamos ela em meio de violência. Eu não posso acreditar que ela possa ter machucado a filha dela. Quem morava perto e suspeitava das agressões também preferiu o silêncio. Essa mensagem foi enviada para a dona da casa onde a bebê morava com os pais 5 dias antes da criança ser internada. Esse casal aqui bate demais nessa criancinha deles. Tem que dar um jeito de chamar o Conselho Tutelar. É capaz até deles matarem essa criança. A dona da casa responde só com um "meu Deus" e a conversa termina por aí. Eu nunca vi o rostinho da criança. Eu sempre perguntava para ela, cadê a bebê? Não, tá dormindo. Mas ela não deixava a gente ver e nem ele. Como os pais da criança estão presos e a família é muito pobre, a Prefeitura de Trindade diz que vai arcar com os custos do sepultamento. Vai ser doído porque a gente não vai... Ela vai ficar aqui. E veja a seguir, a Prefeitura de Rio Verde quer devolver a responsabilidade de cuidar do estádio Mozar Veloso do Carmo ao governo do estado de Goiás. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto, porque agora quem chama o intervalo para mim é a Alícia, lá de Quirinópolis. Ué, volta já, não saia daí.